Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos a todos, muita paz, muita alegria nesse dia. E vamos começar com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura. Frequentemente projetamos nos outros aquelas partes de nós mesmos que ainda são primitivas e que precisam ser educadas. Assim, vale mais agir sempre com misericórdia e benevolência, já que somos os mais necessitados delas. É uma situação cotidiana nossa, né? A gente está sempre julgando alguém, criticando, falando o que a gente acha, e a gente nunca tem caridade com as pessoas, ou pelo menos na grande maioria das vezes. Misericórdia e benevolência são coisas que passam longe da nossa alçada. Vamos pensar que nós precisamos muito mais do que os outros da benevolência, da misericórdia, da paciência, da tolerância, de compreensão. Porque com o mesmo rigor que a gente julga os outros, seremos julgados, porque seremos nós mesmos que nos julgaremos. É verdade. Vamos então para o Livro dos Espíritos e começamos um novo item no capítulo da emancipação da alma. E vai falar sobre sonambulismo. A pergunta é: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como se explica? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que suas faculdades adquirem maior amplitude. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. E Kardec faz uma nota aqui de explicação. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou qualquer outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido. Sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma razão aparente de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, que é a da existência atual, que é a de anteriores. Portanto, facilmente se compreende por que os sonâmbulos
Não guardam nenhuma lembrança do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico e porque os sonhos de que conserva a memória as mais das vezes não têm sentido. Digo as mais das vezes porque também sucede serem a consequência da lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e, não raro, até de uma espécie de intuição do futuro. É um estado bem curioso, né? Esse estado sonambúlico, que tem às vezes a ver assim com momentos da vida da pessoa, com preocupações que ela está passando. Muitas crianças são sonâmbulas, depois deixam de ser, e é uma coisa a ser estudada mesmo, porque o espírito está independente, mas ele está tomando conta daquele corpo, né? Se o corpo está sonâmbulo é porque o espírito está comandando o corpo, mesmo durante o sono. Mas é como ele diz aqui, ele se serve do corpo como um objeto externo. É isso, eu não tenho muita familiaridade com o sonambulismo, então só sei o que se lê, o que se fala mesmo. Vamos então passar para o livro A Gênese, e a gente vai falar do homem corpóreo, no capítulo da Gênese orgânica. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais só difere por alguns matizes na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções, os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições, e quando morre, seu corpo se decompõe como tudo o que vive. Não há em seu sangue, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Como estes, ao morrer, o ser humano restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono que haviam se combinado para formá-lo, e estes elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. É tão grande a analogia que suas funções orgânicas são estudadas em certos animais quando as experiências não podem ser feitas nele próprio. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Logo abaixo dele vêm os quadrúmanos, animais de 4 mãos, que são os macacos, alguns dos quais, como o orangotango, o chimpanzé e o jocó, é um nome de origem sudanesa por alguns autores ao chimpanzé e ao orangotango e aos mamíferos antropomorfos em geral. Jocó. Tem certos ademanes do homem a tal ponto que por muito tempo foram denominados homens das florestas. Como o homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados, constroem choças
e levam à boca com a mão os alimentos, são os sinais característicos. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista do organismo, se é forçado a reconhecer que desde o líquen até a árvore, desde o zoófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente sem solução de continuidade, e seus anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente, acompanhando-se passo a passo a série dos seres. Pode-se dizer que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Visto que são idênticas às dos outros corpos, as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros, ele tem se formado. Ainda que isso lhe fira o orgulho, o homem tem que se resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na terra. Aí está o inexorável argumento dos fatos, contra o qual seria inútil protestar. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. Se o primeiro o nivela ao bruto, o segundo o eleva à incomensurável altura. Vemos o limite extremo do animal, não vemos o limite a que chegará o espírito do homem. O materialismo pode, por aí, ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, lhe vai ao encontro e os provoca, por possuir a certeza de que o princípio espiritual, que tem existência própria, em nada pode sofrer com elas. O espiritismo marcha ao lado do materialismo no campo da matéria, admite tudo que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a certa distância, um diz: "Não posso ir mais longe", e o outro prossegue e descobre um novo mundo. Por que então há de dizer o primeiro que o segundo é louco? Somente porque, entrevendo novos horizontes, se decide a transpor os limites onde o outro convém se deter? Também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco porque acreditava na existência de um mundo para lá do oceano? Quantos a história não conta desses loucos sublimes que têm feito que a humanidade avançasse, aos quais se tecem coroas depois de se lhes haver atirado lama? Pois bem, o espiritismo, a loucura do século XIX, segundo os que se obstinam em permanecer na margem terrena, nos patenteia todo um mundo bem mais importante para o homem do que a América, pois nem todos os homens vão à América, ao passo que todos, sem exceção de nenhum, vão ao dos espíritos, fazendo incessantes travessias de um para o outro. Galgado o ponto em que nos achamos em relação à Gênese, o materialismo se detém, enquanto o espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual, que vai ser o próximo capítulo, Gênese espiritual. Então, aqui ele encerra essa Gênese orgânica, mostrando que nosso corpo não difere em nada de nenhum dos animais, e está aí a genética mais moderna, mais avançada para mostrar exatamente isso. Então vamos terminar as nossas leituras de hoje com a Trovinha de Albérico Lobo, Temas do Dinheiro. Está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. O braço sem capital, engenho que se amofina,
o capital sem o braço, cachoeira sem usina.